Então, vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Eu sou a professora Ana Rita, sou membro pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Arte e Audiovisual. E hoje nós temos uma convidada aqui, né, que é a professora doutoranda Júlia Mariano Ferreira, é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da FAV-UFG. Esse nosso ciclo de palestras, ele faz parte do ciclo do Grupo de Estudos do GPA, que vem se debruçando nesse semestre sobre o tema Arte, Utopia e Distopia. É aberta a toda a comunidade do IFG, né, também com alguns convidados externos, e hoje nós vimos com essa temática que também, de certa forma, vai dialogar aqui com o tema geral, né, não sei como que a Júlia vai fazer esse diálogo aí, mas, de qualquer forma, eu acho que está dentro da cultura visual e acaba que tem os seus imbricamentos aí, né. Então, vou fazer uma apresentação formal aqui pelo currículo Lattes, né, da Júlia, e depois ela vai fazer a sua apresentação aí, talvez acrescentando, né, as outras características dela aí que não estão presentes no currículo. Então, a Júlia é doutoranda no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da FAV-UFG, mestre em Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais, também da FAV-UFG, na linha de pesquisa Culturas da Imagem e Processos de Mediação, especialista em fotografia, praxis e discurso fotográfico pela Universidade Estadual de Londrina e em gestão da responsabilidade socioambiental e do terceiro setor. Possui graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, tem experiência de pesquisa e ensino nas modalidades presencial e à distância e extensão nas áreas arte, educação e comunicação, com ênfase em comunicação comunitária, educação da cultura visual e fotografia. Desenvolve projeto de pesquisa sobre fotografia bordada e álbuns de família. É professora do curso Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, UEG. É membro dos seguintes grupos de pesquisa: Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem, NPTI, Rede Internacional de Pesquisa em Educação, Arte e Humanidades, e Centro de Realização e Investigação Audiovisual. É atuante na causa das mulheres na ciência. Então, seja muito bem-vinda, Júlia, né? Que bom que você aceitou esse convite para dar essa contribuição aqui para o nosso grupo de pesquisa. Nós temos membros, né, pesquisadores, docentes e também estudantes dos cursos de cinema, bacharelado em cinema e do curso de licenciatura em artes visuais. Então, agora a fala é com você. Obrigada, professora Ana Rita, obrigada, pessoal, pela presença. Eu vou começar compartilhando aqui já a apresentação, porque nela eu vou fazer como a Ana Rita disse, né, uma pequena outra apresentação, e a gente já começa. Deixa eu só colocar aqui uma guia. Vou compartilhar a tela inteira. E aí vocês me falam se vocês já estão enxergando. Tá bom, né? Tá dando para ver? Tá, Okay. Tá ótimo. Então, tá. Então, hoje eu vou fazer essa fala aqui sobre cultura visual e educação, né? A proposta do encontro é apresentar os estudos da cultura visual, e aí eu compartilhei um texto que a professora Ana Rita, né, pedi para ela passar para vocês, que é um texto que estudam os estudos da cultura visual, do Pablo Petit Sérvio, que é um egresso do nosso programa de pós-graduação em arte e cultura visual da FAV, da UFG. Depois eu vou apresentar algumas pesquisas minhas, né, que envolvem fotografia e educação da cultura visual.
Eu vou falar um pouquinho sobre o mestrado e agora a pesquisa atual do doutorado. E aí depois, a proposta é que eu escute mais, né? Escute o que vocês têm para falar, para a gente fazer uma roda de conversa, né? E para a gente poder discutir, trocar experiências e tudo mais. Então, primeiro eu preciso agradecer o convite da professora Ana Rita e dizer, assim, que eu acho que eu fui um pouco abelhuda, né? Então, assim, a Ana Rita entrou em contato comigo, tudo. Falei, eu vou, né? Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como é que eu aceitei um convite desse, né? Eu não sou professora de cultura visual, né? Eu sou professora de fotografia, não curto cinema. Eu falei, vamos lá, né? E aí eu tô vendo aqui alguns colegas, o Wagner, né, que tá fazendo mestrado com a gente, o Renato, que entrou agora, e a Alzira, que não é do IFG, mas é colega do mestrado, e perguntou se podia vir aqui escutar. Eu falei, vai lá, Alzira. Às vezes a gente troca umas ideias lá. Então, eu vou começar a apresentação aqui falando por onde que eu ando, né? Então, eu sou Júlia, sou mãe da Alice e da Maitê, que são minhas duas filhas de 6 e de 4 anos, né? E eu acho que isso é muito importante falar quando a gente está no meio de uma pandemia, né? É importante a gente mostrar onde que a gente está. Então, quando a gente começou a conversar, minha pequena já estava aqui contando história, então pode ser que elas apareçam aqui em algum momento, porque além de tudo isso que a Ana Rita falou lá no currículo, eu sou professora online, eu sou mãe na pandemia, né? Então, isso faz parte de mim. Então, eu sou fotógrafa, encadernadora, aspirante a bordadeira. Então, além de fazer fotografia, e hoje muito mais das minhas filhas do que de qualquer outra coisa, eu faço álbum de fotografia, eu faço meus cadernos, então eu estou aqui preparando a aula e estou aqui nos meus caderninhos que eu fiz. Eu tenho muito isso do material, desse caderno como um espaço de vivência, né? Dos diários, né? E até utilizo isso nas minhas pesquisas, né? Os diários de campo. Então, eu sou pesquisadora e docente do curso de Cinema e Audiovisual da UEG. Sou servidora pública da UFG, então eu sou técnica de laboratório de fotografia. No momento, eu estou afastada das duas instituições para fazer minha pesquisa doutoral, que eu estou desenvolvendo no programa de pós-graduação em arte e cultura visual, e estou fazendo um doutorado sanduíche na Universidade de Guanajuato, no México, com a professora Vanessa Freitag. Mestre em arte e cultura visual, especialista em fotografia, que a Ana Rita já falou, graduada em comunicação social e jornalismo, né? Então, gente, quando a Ana Rita perguntou se eu tinha algum texto que eu queria compartilhar com vocês, para a gente fazer uma leitura anterior, antes desse encontro, né? Vieram várias coisas na minha cabeça, né? Podia trazer textos dos pensadores originais da cultura visual, Mitchell, Mirzoeff, mas eu pensei em trazer uma coisa que fosse mais fácil da gente ler e compreender, né? Como seria apenas um encontro. E aí, então, eu trouxe uma visão do Pablo, né, que era um colega nosso, a respeito de como que ele entende, né, a cultura visual, e ele é professor também, né, de cultura visual. Então, eu trouxe esse texto dele, né. E aí eu queria que a gente começasse pensando que a cultura visual, ela supõe uma mudança, né, de paradigma no estudo da história tradicional da arte. Então, em vez de a gente falar de história da arte, a gente vai falar de cultura visual. Então, a gente substitui o história por cultura e o arte por visual, né? E essa é uma citação da Ana Maria Guache. E esses estudos culturais, né, de onde advém a cultura visual, eles surgem na década de 1980, né, uma parte deles na Inglaterra, uma parte nos Estados Unidos, surge principalmente com os estudos do Hal Foster, e vai ganhar força nos anos 90 com o Mitchell, né. E um outro pensador muito importante é o Mirzoeff, que ele vai dizer que a cultura visual, ela não depende das imagens em si, né, mas da tendência moderna de capturar imagens ou visualizar a nossa existência por meio dessas imagens.
Daqui a pouco eu vou trazer algumas imagens para a gente tentar entender esse discurso do Mirzoeff, né? Então, a gente está pensando numa identidade pós-moderna, de uma época dos anos 80 e 90, né? Do que estava acontecendo no nosso mundo. E a cultura visual ela vai pensar em explorar a dimensão social desse olhar. Não somente um olhar que se diz neutro, né? Mas como que esse olhar enxerga, o que ele enxerga, o que ele não quer ver, como que ele interpreta as situações e como que a partir desse olhar ele age, né? O sujeito age. Gente, eu vou perguntar se vocês estão me escutando, porque rola às vezes na internet cair e eu ficar falando sozinha. Se alguém puder abrir o microfone e falar que está escutando, eu agradeço. Está tudo certo. Então tá bom. Então, o Pablo, ele começa falando assim, que existem alguns dissensos entre os autores que vão estudar essa cultura visual. Existe um grupo que é mais restrito, que ele vai querer estudar a cultura visual focando exclusivamente em experiências visuais mediadas por imagens ou artefatos visuais. Então, vai analisar imagens que já existem, vídeos, fotografias, desenhos, obras de arte, né? E um grupo que ele é mais amplo, que ele vai pensar e vai se posicionar em favor de um conceito de visualidade mais amplo do que estudo de imagens. E o próximo slide a gente vai falar sobre o que é essa visualidade. Tem um grupo mais restrito que pensa em estudar apenas uma época específica, que é essa época pós-moderna que a gente vive, e um outro grupo que diz que não, que os estudos da cultura visual eles podem estudar toda e qualquer época. Eu, assim como o Pablo, eu sou da ideia de pensar que os estudos da cultura visual, eles são mais amplos e posiciona para entender a visualidade e não só as imagens em si, os artefatos visuais, mas eu compreendo que os estudos da cultura visual, na minha ótica, eles ganham muito e eles fazem sentido somente em estudar essa época que a gente vive. A gente vai ver que não faz muito sentido estudar cultura visual a partir de uma obra lá do século XVI, século XVII e tudo mais. Isso não quer dizer que a gente não possa ressignificar essas obras. Também vou trazer uma imagem para a gente discutir sobre isso. E aí, eu acho muito bacana o Pablo, quando ele traz nesse texto, que ele traz essa ideia, né? O que é visão e o que é visualidade. Né? Então, a visão, ela trata de uma percepção, de uma operação física, né? De como que, da questão ótica, né? Como é que eu enxergo as coisas, né? Então, se a gente for pensar, fazer um paralelo com a fotografia, né? Como é que a câmera fotográfica enxerga? Então, a visão, ela vai tratar disso, de um aparato, né? Da câmera fotográfica tecnológico, que é uma câmera escura, que tem um orifício, que a imagem vai entrar nessa câmera escura, vai ser registrada de cabeça para baixo. Oi, gente, parece que entrou um som aí. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Eu vou te habilitar aqui, só um momentinho. Foi a Ana Paula. Tá, não tem problema, gente. Quem quiser abrir o microfone é só porque às vezes eu fico meio perdida aqui. Então, tem essa parcela que pensa a visão sobre uma parcela biológica, né, dessa experiência visual. Então, como é que eu enxergo, como é que o meu olho vê, como é que o meu cérebro consegue processar aquela imagem que eu estou vendo com os meus olhos. Isso é visão, né? Então, é uma parcela biológica da experiência visual. E a visualidade, ela é uma parcela cultural. Então, ela vai entender a visão, não só nessa parcela biológica, ela vai entender que a gente precisa abarcar os conceitos, a cultura daquela experiência que a gente está vivendo. Então, por exemplo, quando eu vejo uma cena num jornal, né, se eu não tenho um arcabouço cultural, né, para compreender aquela imagem, eu vou estar trabalhando apenas com uma experiência estética, uma experiência visual. Estou vendo aquilo ali e pronto, uma experiência biológica e tudo mais. Mas se eu já tenho toda uma compreensão, um contexto,
se eu tenho a minha biblioteca ali de memórias, de entendimento a respeito daquele assunto, eu vou estar tratando da visualidade. E é sobre isso que a cultura visual trabalha, sobre a visualidade, sobre essa percepção social, cultural, histórica, sobre as determinações discursivas do sistema social em que a gente está inserido, né? Então, cultura visual vai trabalhar com visualidade, e não somente com visão. E aí, é claro que, quando eu falo de visão, eu não estou pensando em uma única visão, né? Assim, é claro que cada um enxerga de um jeito, tem uma pessoa que é daltônica, uma pessoa que tem astigmatismo, cada um consegue enxergar de uma forma. Só que tudo isso a gente está falando a respeito de uma experiência biológica. E a cultura visual vai falar sobre essa experiência cultural, histórica, social, política, ideológica e tudo mais, desse olhar. Então, essa visualidade, ampliando aqui, é um conceito uma ideia do Paulo Knaus, ela trata de abandonar a centralidade da categoria de visão e admitir a especificidade cultural da visualidade para caracterizar transformações históricas da visualidade e contextualizar essa visão. Então, vamos entender essa imagem que a gente está vendo. De onde que ela veio, como que ela foi produzida, por quem, com qual intuito, como que ela chegou até mim, a quem mais ela chegou, quais são os percursos que essa imagem teve que passar para conseguir chegar em mim sem ser bloqueada, sem ser excluída, né? E aí, quando a gente pensa nesse contexto de redes sociais, até de um certo cerceamento, né, nas nossas publicações nas redes, a gente tem que pensar sobre isso, né? A quem tem esse poder de produzir essas imagens? Quem tem o poder de censurar, né? Quem consegue compartilhar isso? Quem vai conseguir enxergar isso? Quem vai conseguir entender? Como é que vai entender? Como é que vai contextualizar aquela imagem? E eu trouxe aqui uma fotografia. Alguém já viu alguma imagem parecida com essa? É uma fotografia de um artista chamado J.R. Ele não é brasileiro, mas essa fotografia é aqui, no Brasil, Rio de Janeiro. Esse é aquele fotógrafo que fez um filme com a Vardá? Visage Village? Não sei, é o J.R.? Eu vou pesquisar aqui, mas eu acho que é. Gente? Fala o nome, que eu não tô sabendo. Adérito. Pesquisa aí. Eu vou pesquisar, mas acho que é. Adérito, acho que ele fez um filme com a Vardá. Pesquisa e me fala. Pois é, pesquisa aí e me fala. Então, essa é uma fotografia de uma intervenção que esse fotógrafo J.R. fez numa favela no Rio de Janeiro, não sei se aqui é Complexo da Maré, tá? Essa especificamente são de mães que perderam os filhos, né, para criminalidade, para filhos que foram assassinados por milícia, pela polícia, e sei lá, mas por quais outros poderes, né, que existem ali. E essa é uma imagem que ela não é feita para ser vista dentro da favela. Você só consegue enxergar se você sai da favela. Então, é uma instalação que é feita para os que estão de fora enxergarem, justamente aqueles que não querem ver a favela, que não querem ver os favelados, que não querem enxergar que aquilo pertence àquela cidade em que eles vivem, né? Então, a gente tem que pensar muito o contexto histórico e o local no qual estamos inseridos como parte de um universo cultural, né? E como que isso torna-se indispensável para qualquer análise, né? Então, a cultura visual ela não vai pegar essa imagem aqui e tentar interpretar ela sem entender o contexto de produção, o contexto de circulação dessa imagem, como que ele foi feito, né, em que época que era, a quem que atingiu, o que estava acontecendo, né, e todos os outros repertórios políticos, culturais, sociais, econômicos que estão envolvidos ali. Então, a cultura visual, ela estuda essa visualidade, ou seja, a dimensão cultural desse olhar. E aí tem um primeiro dissenso, né, entre os pesquisadores, né, que seria que a cultura visual ela vai estudar apenas as experiências visuais mediadas por imagens, né, e muitos pesquisadores acreditam que não,
que não é necessário você ter uma imagem física para você estar estudando ela dentro do contexto da cultura visual. Você pode tratar de memórias, você pode tratar de esquecimentos, você pode tratar de uma série de coisas, de imagens que foram destruídas e que você não tem elas mais, né? Então, por exemplo, a gente tem uma pesquisadora lá no programa, Mariana Capelletti, está estudando sobre a guerrilha do Araguaia, né? E ela foi começar a estudar sobre a guerrilha do Araguaia e produzir imagens sobre esse conflito, né? Porque não existiam imagens sobre isso. Então, ela poderia estudar isso, a ausência de imagens, mas ela optou por produzir essas imagens. Antes de eu entrar no doutorado com o projeto que eu entrei, eu fiquei um bom tempo rodeando uma outra proposta, que era trabalhar com pessoas que são cegas, né? Tenho uma amiga que é cega, ela não nasceu cega, ela perdeu a visão aos 3 anos de idade. E eu conversava muito com ela sobre essas lembranças visuais que ela tinha, né? E ela dizia que ela lembrava do cinza. Então, assim, eu perguntava assim, você lembra de alguma cor? Ela lembra do cinza. E ela também pensava muito sobre as últimas lembranças que ela tinha, que era dela estar jogando um joguinho daqueles antigos, lá da década de 90, de apertar botões, era como se fosse um aparato que tivesse água e umas argolinhas, né? E aí, conforme você apertava os botões, essas argolinhas iam mudando de lugar e você ia tentando encaixar elas, né? E ela diz que por causa desse joguinho, ela descobriu que ela estava ficando cega. Porque ela jogava com as 2 mãos e ela falava assim, o meu joguinho está estragado, e mostrava para as pessoas. As pessoas falavam, por quê? Ela falou assim, não, só esse lado que funciona, o lado de cá não funciona. E aí, a partir dessa percepção dela, né, de que um lado não funcionava, né, eles foram investigar, que não era que um lado do jogo não funcionava, era um lado da visão dela que não estava funcionando, né. E aí eu trouxe uma imagem aqui, atual, né, usei até ela numa aula minha esse semestre, né, porque o afeto ainda gera tanto ódio, né. Essa é uma imagem que eu peguei lá no Instagram do Museu do Isolamento, não sei se vocês conhecem, é uma proposta que surgiu agora na pandemia, que ela faz a curadoria de várias imagens que são produzidas por artistas, por pessoas como nós, que estão em casa produzindo, né, para questionar essa situação pandêmica, esse contexto negacionista e tudo mais, né. Então, em vez de simplesmente refletirem a realidade ou um contexto, nossa relação com as imagens afeta e constrói as percepções sobre o mundo e sobre nós mesmos, influenciando nossas ações. Então, vocês sabem a respeito do que é essa imagem, gente? Me ajudem aí, dialoguem comigo. Alguém lembra ou já passou muito tempo? Ninguém consegue lembrar do que essa imagem trata? Não, gente. BBB, Big Brother Brasil. Eu não lembro, não. Gente, BBB. É o Gil beijando o Lucas. Eu percebi pelo cabelo ali do Lucas. Isso, exatamente. Né? Então, assim, eu que não estava assistindo Big Brother, acordo no outro dia com uma avalanche de imagens daquela cena, né? Printadas, né? E replicadas no Instagram. E aí depois eu me deparei com esse desenho no Museu do Isolamento, né? Então, como a cena que motivou a criação dessa imagem aqui influenciou tantas reações no nosso país, né? Então, reações de ódio, reações de empatia, reações de raiva pelo que aconteceu, por discriminação social, discriminação de gênero, discriminação de todos os tipos, né? Então, aquela imagem, ela gerou uma vontade de produzir outras imagens, né? E outras manifestações nas redes. Então, ela aborda uma questão que é tabu, que é um beijo gay na TV, no Big Brother, aborda sentimentos de afeto e ódio, né? E a cultura visual, ela se interessa em saber, né? Por que as imagens, elas geram
essas motivações, esses sentimentos de afeto, de ódio, né? Por que que essas imagens mexem tanto com a gente, né? E por que que a gente mexe tanto com essas imagens, né? Então, aconteceu na televisão, durou, sei lá, alguns segundos, mas por que que essa imagem perpetua, né? E continua perpetuando no nosso imaginário, influenciando a nossa fala, as nossas ações, os nossos compartilhamentos, né? Então, faz parte do campo da cultura visual tentar entender as reações, os amores, os ódios, os afetos. E aí, para o Mitchell, que é o bambambam da cultura visual, discutir a cultura visual inclui, além de imagens, tudo aquilo que vemos, olhamos, mostramos e exibimos, assim como que escondemos, dissimulamos e nos recusamos a ver. Aí eu trouxe aqui uma outra imagem de 2018. Alguém sabe do que é, gente? Acho que é do caso do Queer Museu, lá em... Queer Museu, isso mesmo, né? Então, em 2018, a gente teve uma exposição que começou no Santander Cultural, né, mas que era para fazer uma itinerância pelo Brasil. E houve uma censura, né? Então, as culturas, elas estão repletas de prescrições sobre o que se deve obrigatoriamente ver, assim como o que não se pode ver, né? E aí, pensar sobre uma cultura queer, pensar sobre sexualização de crianças, aí começa a entrar com aquelas conversas que estavam rolando na época de, como que era o nome, gente? Dos kits que eram distribuídos nas escolas, né? Que o PT estava distribuindo, aquelas Kit gay. loucuras todas, kit gay. E aí soma, né, a história de um governo, né, bolsonarista chegando ali, né, essa proposta. Então, uma história de religião, do que a gente pode ver, o que não pode ver, o que é púdico, e tudo isso, né? Então, a cultura visual, ela quer entender isso. Por que isso não pode ser visto? Por que as pessoas querem ver? Por que as outras pessoas não querem que se mostre? Por que um artista produziu isso? Por que existem essas manifestações, todos esses sentimentos, né? E aqui ficou embaixo a resolução. Mas é uma imagem aqui da Rosana Paulino, né, de uma série Bastidores, né, que ela pega imagens de mulheres da família dela, negras, né, descendentes de escravos, e aí ela faz suturas, né, na boca, nos olhos, na garganta, são várias imagens, eu trouxe só 3 aqui. Só para dizer que existe uma parcela significativa da nossa população, mulheres, negros, né, e tantos outros que não podem falar, que não podem ver, que não podem ser vistos, né, pela nossa sociedade. E é uma exclusão muito grande. A cultura visual, ela abre caminho para que a gente olhe para essas pessoas, traga elas para a tona, trabalhe com elas. E aí aqui, gente, eu não estou dizendo que a cultura visual vai dar voz para ninguém. Eu acho que esse conceito de dar voz é muito equivocado, né? Ninguém dá voz para ninguém. Então, a cultura visual vai permitir que a gente olhe, que a gente estude, que a gente traga essas pessoas para discutir com a gente, né? Então, a cultura visual é uma tática com a qual estudar a genealogia, a definição e a função do cotidiano pós-moderno a partir do ponto de vista de consumidores, ao invés de produtores. Isso é o Mirzoeff que fala, né? Então, a cultura visual não está pensando exclusivamente sobre quem produziu aquela imagem, né? Mas ela dá uma olhada para quem está consumindo e como é que está consumindo essa imagem, o que está produzindo com aquilo ali. E aí eu abro aqui um pouco essa reflexão que não é somente os consumidores que a cultura visual abarca, né? Porque esses consumidores, eles se tornam novos produtores de imagens, né? Novos produtores de relações, né? E vou trazer algumas imagens para mostrar isso. Então, a cultura visual estaria preocupada com os eventos visuais nos quais informação, significado ou prazer são solicitados pelos consumidores em interface com tecnologias visuais. Então,
não dá para a gente ignorar que a gente está numa época pós-moderna, época contemporânea, em que, principalmente agora por causa da pandemia, a gente está lidando com tecnologias visuais, com telas, né, com celulares, com computadores o dia inteiro. E a gente está trabalhando numa imersão, né? Então aqui tem uma exposição, né, do Van Gogh, que era uma mostra multissensorial, imersiva, né, em que os consumidores de imagem, eles podiam entrar nas imagens, sentir uma sensação de que estava entrando, sentir cheiros, interagir, fazer fotografia, trabalhar com realidade virtual, com sons, tirar fotos com filtros, como se eles estivessem dentro das imagens. Então, a cultura visual está atenta a esses consumidores de imagens que estão cada vez mais tentando imergir nessas imagens e lidando sempre com essas telas interativas. Aí eu trago uma fala aqui da Susan Sontag, que está no texto do Pablo. Susan Sontag não trabalhava com cultura visual, especificamente, né? Esse texto aqui é da década de 70, esse relato dela aqui no livro sobre fotografia, né? Que ela diz que ter uma experiência se torna idêntico a tirar dela uma foto. E participar de um evento público tende cada vez mais a equivaler a olhar para ele, e aí, gente, eu não consigo terminar de ler, porque o trem está bem em cima aqui, ó. Olhar para ele em forma fotografada, né? Júlia, pode Oi. clicar em ocultar. Eu tirei ele aqui. Obrigada. Né? Então, vocês lembram dessa imagem aqui, gente? Foi uma selfie, talvez a selfie mais comentada, né? Essa selfie foi feita na despedida do Nelson Mandela, né? Então, assim, o desafio de trabalhar com a cultura visual, Júlia, que a gente tem que estar por dentro dessas imagens que circulam por aí. E aí, assim, eu não tô aqui, gente, querendo que vocês saibam de todas as imagens, não, gente. Eu acho tão ruim quando você tá em algum lugar, alguém fala assim, você viu aquela série? Aí, ainda mais quando fala de série, aí eu só fico assim, não, eu não consigo ver série. Eu tenho 2 meninas dentro de casa, eu tenho um doutorado para ser feito. Mas essa imagem aqui, ela foi feita no funeral do Mandela. E aí tinham tantas coisas para serem vistas e fotografadas e registradas e comentadas, né? Inclusive de apertos de mão de líderes que não se cumprimentavam, né? Mas a foto que ficou e que circulou foi essa, de uma selfie, né? Do Obama lá, com os outros políticos, que agora eu não vou nem lembrar quem que é todo mundo que está aqui, né? Então, assim, as pessoas, muitas vezes, elas estão para dizer que elas estão em algum lugar, ou que elas viveram alguma coisa, elas estão precisando fotografar, né? Então, registrar. E muitas vezes elas registram tanto que elas nem experienciam aquela experiência que era para ser experienciada, que eles foram lá naquele ambiente para viver aquilo e tudo mais, né? Ai, gente, agora o treino quer passar para a próxima. Okay. Aí eu trouxe 2 imagens aqui, eu já estou terminando essa parte aqui, gente. Na imagem da esquerda, a gente vê uma máscara N95, onde está bordado ar puro. E de cá é um plástico bolha que está bordado com linha amarela, cada um com sua bolha. Do perfil de uma artista que se chama Keila Okubo. Depois eu coloco para vocês aqui o Instagram dela. E aí, se a gente olha, a gente fala, cara, essa mulher está falando sobre pandemia, né? Sobre a gente usar máscara por causa do coronavírus, da gente não poder se encontrar e viver em isolamento, porque a gente tem que ficar na nossa bolha, que a gente não sabe com quem o outro está convivendo. E tá errado a gente falar isso? Não, não tá errado. Só que essas imagens foram feitas em um contexto anterior à pandemia. Elas foram feitas em 2019. E aí a artista fala que quando ela produziu essa imagem aqui da máscara, ela estava querendo falar sobre a poluição em São Paulo, né? Tanto é que atrás tem prédio, né? Então, assim, o tanto que é importante a gente entender o contexto para a gente criar as nossas interpretações. Mas que é claro que a gente não pode ficar preso somente na interpretação de quem produziu aquela imagem, que nós podemos, claro, fazer as interpretações e criar outras coisas a partir de um novo contexto que surge, né? E aí que a gente tem 2 imagens também do Ministério de Cultura e Informação da Ucrânia, né?
que são imagens que foram criadas já nesse contexto pandêmico, né? São ressignificações de obras de arte, né? Recomendando o uso de máscara e de distanciamento social. Então, isso aqui são imagens que a cultura visual adoraria, assim, são um prato cheio para a cultura visual estudar, né? E aí a gente tem os consumidores de imagem reproduzindo, recriando novas obras, né? Novas imagens para criarem novas discussões em um outro contexto, né? Em uma outra situação. Aí aqui também, né? Que o significado é algo construído, sempre contingente, sempre mutante, e, portanto, para estudá-lo é preciso pensar nos contextos históricos específicos em que a gente vive, né? Então, quem que era a moça do Brinco de Pérola, do quadro do Vermeer, né? E depois, quem que foi ser no livro, na obra cinematográfica, nessa representação criada aqui com a... Como que é o nome dela? Marge Simpson? Marge, não sei, gente, a esposa lá, a mãe da família Simpson, né? Eu até fiz uma escrita a respeito de várias representações da moça com brinco de pérola, né? Que existem por aí. Enfim, aí, gente, tá tudo bem por aí? Vocês ainda estão aí me escutando? Tá tudo certo, ouvindo. Então tá. E aí eu vou falar aqui agora, gente, um pouquinho, né, como é que a cultura visual é base para as minhas pesquisas. Eu não vou falar muito, não, porque eu quero que a gente converse, que a gente troque ideia, eu quero escutar vocês, tá? Aqui nessa imagem preto e branco, é uma imagem que eu fiz durante o meu TCC. Eu fiz uma faculdade de jornalismo na UFG, eu formei em 2007. E na época eu fiz um trabalho fotodocumental sobre a infância sem terra, em um acampamento do MST, acampamento Palmares, em Varjão, é cerca de 70 quilômetros daqui de Goiânia. E eu fiz algumas exposições fotográficas com essas imagens das crianças, no Museu da Imagem do Som, Jataí também, foi para Londrina, então circulou essa exposição. E na época eu ganhei uma câmera fotográfica e fui lá fazer essas fotografias. E o meu orientador de TCC, que trabalhava muito com educomunicação, na época ele falou: Júlia, faz isso não, pega essa câmera e põe na mão dos moleques para eles fotografarem. Eu olhei para a cara dele, eu achei que ele era um doido. Falei, gente, o Newton, não sei se vocês conhecem, Newton, lá da FIC, eu falei, Facomb, né, da época, FIC, eu falei, o Newton tá doido, velho, tá maluco, ele tá querendo que eu bote minha câmera na mão das crianças, eles vão estragar minha câmera, nada, né? Fiz as imagens, e eu fui amadurecendo a minha ideia aos poucos, né? Tanto que eles pediam para ver as fotos sempre que eu fazia, né? Eu fiquei acampada com eles, mas não tinha energia, então não tinha como carregar a bateria da câmera, então eu ficava com eles um tempo, eu voltava para Goiânia, carregava a bateria, descarregava as fotos, que eu tinha cartão de 256, gente, eu tinha 2 cartões de 256. Cabia nada, cabia cerca de 70 fotos em cada cartão. E aí eu prometi para as crianças que quando eu terminasse de fotografar, eu ia levar um computador, arrumar um jeito de mostrar para elas imagens, né? E aí, antes de mostrar as imagens para elas, eu levei algumas fotos em preto e branco que eu tinha de um outro acampamento que eu tinha fotografado. E aí uma das crianças falou para mim assim, tia, essas fotos estão preto e branco porque elas são velhas, né, antigas, né? E eu falei, cara, como é que eu posso, assim, fotografar essas crianças? E a ideia era que eu imprimisse as fotos para dar para elas, né? E eu estava pensando em imprimir as fotos em preto e branco, né? E elas falaram, não, essas fotos são antigas, né? Não são fotos atuais, né? E aí eu fui abrindo a mente, né? Em relação ao que essas crianças estavam vendo, como que elas gostariam de ser retratadas. E aí eu propus, isso foi em 2007, em 2009, eu entrei para o mestrado com uma proposta de levar as câmeras fotográficas para que as crianças fotografassem o cotidiano delas a partir da ótica delas, a partir da experiência delas. E aí eu vou compartilhar, eu estou compartilhando a tela, né? Vocês estão vendo aqui a tela do meu computador, né? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação rapidinho, né?
Então, a minha dissertação chamava Tia me ensina a tirar foto, saberes, visões singulares, interpretações plurais de um assentamento rural. Então, aqui algumas fotos preto e brancas, né? E aqui, essa foto colorida foi quando eu comecei a observar que comecei a mudar um pouco a minha visão a respeito das crianças, a respeito do movimento, do MST, das possibilidades que eles tinham. Então, isso aqui era uma escola ali na porta do INCRA, né, em que a professora estava ensinando essa senhorinha de mais de 90 anos de idade a ler e escrever usando a lona, né, das barracas, né, era o quadro negro, né. E aí, essa foto que está marcada aqui, essas fotos são fotos do meu TCC, e essa foto que está marcada de vermelho era uma foto do Rian, né, com a câmera fotográfica, né, e eu tenho o áudio dele falando, tia, me ensina a tirar foto, né, e aí eu falei, vamos nessa, vou voltar para lá agora fazer esse mestrado para as crianças se fotografarem. Isso aqui foi uma das exposições que eu fiz com as fotos delas, e elas já estavam com essa ideia de fotografar, de mexer com a câmera e tudo mais. Então, eu fui lá, levei câmeras analógicas, né, de filme, e aqui tem algumas respostas deles para o questionário, né, que eles queriam participar do projeto para aprender mais, porque eles gostavam de tirar foto e queria aprender mais um pouco sobre as câmeras, né, é isso. E aí a gente ficou uns 4 meses, todos os finais de semana a gente ia lá, e eu levava o filme, eles fotografavam, eu trazia o filme de volta, ampliava as fotos em copião, né, então trazia todas as fotos pequenininhas no papel fotográfico, e eles recortavam essas fotografias para mostrar o que eles queriam mostrar da comunidade dele, como é que eles viviam, o que era importante para eles dizerem, né. E aí eu fui perceber que eles utilizavam, apesar de a ideia era trabalhar com a fotografia, eles utilizavam muito a linguagem escrita, né? Eles escreviam, né? Todos juntos significa união, tudo mais. E aí eu comprei cadernos e levei cadernos para eles escreverem sobre as fotografias, né? E foi assim a sacada desse projeto, né? Porque eu fui descobrindo narrativas, olhares que eram diversos do meu, que era de uma pessoa de fora, né? Então tem aqui, né? Tá tudo seco, né? Então eles começavam, a partir da fotografia, a observar o ambiente deles e construir reflexões a respeito daquilo. E a metodologia que eu utilizei era de pesquisa-ação, né? Então era a proposta que eles vissem e buscassem, de alguma forma, mudar a comunidade, né? Mudar aquela realidade que eles estavam vivendo, né? Então, aqui, a cachoeira estava com água suja e causa doença, né? Então, é uma percepção do Rian, que já tinha ido naquela cachoeira, já tinha bebido água, já tinha percebido que tinha passado mal e tudo mais, e estava construindo reflexões a respeito daquelas imagens que ele tinha feito, né? Então, aqui um pouco das crianças lidando com os aparatos, com as lentes, com as câmeras, né? E aqui tem 2 imagens que foram as que mais significaram para mim, né, durante o mestrado. A da esquerda é do Gabriel, que ele fez essa foto, e aí quando eu vi aqui em Goiânia, né, eu falei, cara, ele fotografou a bandeira do MST, estava das mais felizes, né? Era a primeira vez que uma bandeira do MST aparecia. E aí eu levei para ele, e aí ele recortou a foto, colou no caderno, né? E aí a legenda era As Plantas da Minha Mãe. Né? E eu falei, nossa, como é que a gente tá aqui de fora, tá entendendo tudo errado, né? E a gente quer enxergar uma coisa, a gente como pesquisador queria dizer, né, que eles estavam enxergando a bandeira, que eles eram fiéis ao movimento, e ele estava querendo mostrar as plantas. E a imagem da direita da Belinha, uma criança que participou do projeto com a gente hoje não está mais conosco, ela faleceu ano passado, afogada lá na comunidade, no Rio. Muito triste. E aí, quando eu vi essa foto da Belinha, eu pensei, nossa, tecnologia, né? Ela tá querendo mostrar que tem antena parabólica, que eles conseguem ver televisão e tudo mais. E a legenda era As Bananeiras. Então, ela estava mostrando a produção do pai, né? Que cultivava aquelas bananeiras e que era de onde vinha o sustento da família, né?
Então, aqueles produzindo os caderninhos, recortando, colando, aí mãe ia cachorro, ia avó. Eram encontros afetivos, de trocas, né, de conversas. Eram momentos para aglomerar e conversar, o que a gente não pode fazer mais agora, né? E aí tinha até as figuras que faziam sátira, né? Então, assim, minha casa, minha vida, né? Então, nossa, quando eu vi isso, eu falei, cara, essa era a Railane, né? Então, ela tirava onda de tudo, né? Então, assim, a casa que ela tinha, né? Tinha o nome do projeto do governo, né? Minha Casa Minha Vida, e era a casinha que ela tinha ali, né? Não era a casona que ela queria ter, mas, opa, já tá bom, né? E aqui o Átila, né, fazendo pouso em cima dos tijolos, né? Então, que conquista era ter aquele tanto de tijolo para poder construir uma casa, e não mais morar numa barraca de lona, né? E aí, aqui intervenções que eles faziam quando a gente projetava imagens e tudo mais, algumas cartinhas, que eu não vou ficar mostrando as cartinhas, não, que eles escreviam para mim. Então, os projetos educativos orientados pelos princípios da cultura visual, eles buscam compreender imagens e suas relações às formas como pensamos e elaboramos as representações do mundo, nossas ações e sentimentos, nossas identidades, nos contextos socioculturais em que estamos inseridos, né? Eu não vou ler essa fala do Freire aqui. Porque quando eu trabalhei com as crianças sem terra, a minha ideia era pensar em alfabetismos visuais, né? E aí tem uma citação do Freire, né, que é assim, que talvez seja o sentido mais exato da alfabetização. Aprender a escrever a sua vida como autor e como testemunha da sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se, né? Então, como que essas crianças conseguiram fazer isso, né? Criarem imagens que são testemunha da história delas, de como elas viviam, o que elas achavam importante mostrar, o que era importante ficar registrado, né? E mostrar esses outros olhares, eles como produtores de imagem, né? Mas pensar sobre como essas imagens vão circular e como os consumidores vão receber essas imagens. E aí, gente, deixa eu mostrar só mais uma coisinha aqui, que é uma mudança total, que já é 2019, né? Então, aquilo lá foi 2009, eu defendi em 2011. Então, quase 10 anos depois, eu volto para fazer meu doutorado. E aí, já numa outra perspectiva de mãe, né? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas perguntam, nossa, como é que você saiu das crianças sem terra e foi parar em fotografia bordada? Eu virei mãe, né? E como virei mãe, eu precisava documentar isso, precisava registrar, precisava ter álbum de fotografia, precisava contar as histórias da minha vida, da vida das meninas, precisava historicizar, né, essa nossa vida. E aí eu cheguei nessa proposta, que é a minha proposta do doutorado, meu projeto, que eu comecei em 2019, que é Memórias Bordadas em Álbuns de Família, expansões de sentidos em lembranças fotográficas narradas, né? Então, o que é a temática do meu doutorado hoje? Mulheres bordadeiras, cuidadoras e guardiãs de álbuns de família, álbuns fotográficos, tá, gente, de família, ressignificam narrativas de história de vida a partir da criação de novas camadas de sentidos em fotografias, construída por meio de processos de bordados influenciados por memórias revividas. Então, eu comecei a ver que muitos dos álbuns de fotografia eles são criados por mulheres, né? Mas as fotografias, majoritariamente, eram feitas, numa época anterior à fotografia digital, por homens, né? Então, que registros eram esses? Que histórias eram contadas por meio das visualidades, das fotografias, né? Mas que, ao mesmo tempo, quem cuidava dos álbuns, mostrava os álbuns e contava a história dos álbuns, eram as mulheres. E que, muitas vezes, as histórias que elas contavam não eram exatamente as histórias que estavam fotografadas. E aí surgiu essa ideia de conversar com essas mulheres e propor a criação de novas visualidades em cima daquelas fotografias. Então, contar outras narrativas que não foram contadas ainda, que foram silenciadas, que foram esquecidas, que não foram registradas, porque não eram importantes, porque eram narrativas que eram invisibilizadas.
porque eram narrativas que, para quem estava registrando, não eram importantes, não mereciam ser registradas, não mereciam ser contadas, não mereciam ser eternizadas, né? Então, a pergunta que me move é: o processo constitutivo da fotografia expandida por meio do bordado pode contribuir para a ressignificação de memórias em álbuns de família, criando outras narrativas? De quais formas? Então, pensando dentro da cultura visual, né? Como a cultura visual se apropria, se preocupa com o modo como as imagens afetam as nossas vidas, né? E com os usos que podemos fazer delas, as micronarrativas cotidianas, que são essas de dentro da nossa casa, da nossa vivência familiar, que estão contidas nos álbuns de família, elas são acolhidas e valorizadas nesse campo de estudo. Então, essa abordagem, ela abre possibilidades para novas formas de lidar com as imagens, como reatualização de experiências vividas por meio de processos de narração, de escuta e de reescrita de si, tanto por meio da escrita como por meio da escrita do bordado, né? Do perfurar essas imagens e reescrever outras histórias, né? Construindo um termo que na cultura visual a gente usa muito, que é contravisualidades, né? Que são essas novas formas de lidar com histórias de vida, né? Essas outras imagens que a gente cria para ir de afrontar essa realidade que não quer ver essas imagens, que não deixa a gente ver, né? Essas imagens e essas histórias. E aí, como que ele lida com a educação, né? Então, esse vínculo, ele é estabelecido por perceber que as experiências geradas entre as mulheres que compartilham as suas histórias de vida e que vão ressignificar essas memórias por meio dessa prática cultural do bordar as fotografias, em um contexto educativo não formal, né? Porque a ideia inicial era que a gente trabalhasse numa cooperativa de bordadeiras, né? Mas agora não é possível mais, né, gente? Onde essas aprendizagens, elas são compartilhadas em uma que elas viveram e podem ensinar, né? Tanto sobre isso que foi silenciado ou que foi vivido e que não foi registrado para essas novas gerações que estão vindo, né? Então, o que eu pretendo é que esse trabalho ele contribua mostrando caminhos e possibilidades metodológicas de mulheres repensarem suas histórias de vida, reverem como elas foram contadas ou silenciadas por meio de narrativas fotográficas, majoritariamente masculinas, quando a gente pensa em fotografia analógica. E aí, gente, isso aqui está dentro do meu contexto antes da pandemia, né? Que eu ia trabalhar com mulheres idosas em uma cooperativa de bordado. E agora já mudou um pouco isso, porque eu estou trabalhando com mulheres jovens que bordam e que compartilham as suas imagens de bordados na internet, né? Então, é um chamado para que essas mulheres apresentem os avessos dessas tramas, né? E aí eu vou usar muito essas metáforas do bordado, né? Então, o avesso do bordado, né? O avesso da trama, do tecido, né? Por meio da construção de novas visualidades, utilizando o bordado nas fotografias, manualidade que pode visibilizar narrativas até então ocultadas. E aí, acabando aqui, as palavras-chave conceituais: álbum de família, fotografia bordada, memória, né? Agora está aparecendo muito mulher, né? Também, que vai entrar aí como uma palavra-chave conceitual. E as palavras-chave metodológicas, né? Pesquisa narrativa e história de vida. E aí, tem aí o meu e-mail, o Instagram que eu não é meu Instagram pessoal, é o Instagram do projeto, né? Bordar Narrativas, depois quem quiser entrar lá. E aí eu trago uma imagem aqui da Vanessa Israel, que é uma artista visual bordadeira, né? E ela fez esse bordado com cabelo, né? Com fios de cabelo. Então, tá escrito: cada pedacinho meu era feito de medo. É isso, gente. Muito obrigada.
Deixa eu encontrar vocês aqui. Vocês ainda estão aqui. Ai, estão aqui, ainda bem. Oi, Júlia, obrigada. Tem um jeito de você ficar vendo, tá? Apresentar e ver Mesmo? aqui ao mesmo tempo. E é bem simples. Depois a gente posso te passar. Ah, tá, então tá bom. E agora a gente tem um tempo para conversar, né? Conversar um pouquinho, aí quem tiver perguntas, contribuições, a gente abre, né, Adérito? Abrimos para quem quiser aí falar no chat, ou abrir o microfone, fica à vontade. Se ninguém está lá, eu vou chamar meus colegas da cultura visual, Renato, Wagner, que estão só aí, Chama pelo né? nome aí. O Renato, Wagner, que Boa são tarde. professores aí. Boa tarde, Júlia. Obrigado por você ter vindo fazer essa fala para a gente. Eu estava lá na aula, escapei no finalzinho para ver aqui. Achei bem interessante a fala. Eu fiquei muito pensando quando você estava apresentando o projeto lá, fotográfico de 2009. Eu fiquei lembrando de um filme que eu vi na época da graduação ainda, que se chama Nascidos em Bordéis. Você lembra dele? E é meio que isso que acontece, né? É uma comunidade lá de castas na Índia, e a pessoa vai lá e capacita e tal, e depois tem uma grande exposição dos meninos, das crianças, né? É bem interessante. E essa parte dos aspectos, essa relação entre o que você estava vendo nas imagens deles e queria falar e o que eles estavam atribuindo à imagem, né? É bem legal isso, porque tem essa ideia de uma capacitação básica, né? Do enquadramento, de como dispõe os elementos. A gente faz isso aqui no áudio e vídeo, né? E no cinema lá, quando a gente vai trabalhar a fotografia, a gente fala de composição, né? Das regras de composição, embora depois a gente tente assoprar, né? Dizendo que as regras estão aí para ser quebradas e tal. Mas existe convenções, né? Do olhar e tal. E eu achei interessante esses conceitos da visualidade, que eu também estou aprofundando agora, porque o meu mestrado não foi lá na cultura visual, foi mais em comunicação mesmo, tinha umas outras referências, mas muita coisa vai para o mesmo lado, né? De olhar o contexto, quem está produzindo, de onde vem, que barreiras aquela imagem conseguiu pular, né? Ou ser incentivada para chegar até a gente. Eu gostei muito da fala, assim, e de ver seus dilemas lá como fotógrafa, né? Você mostrou uma hora que tem, ó, ele que tinha o copião, né? Com a marcado em vermelhinho lá, da maneira clássica de selecionar as fotos, né? E aí depois essa questão das fotos das crianças, eu achei bem interessante a fala. O Renato, eu não dei curso de fotografia para eles. Eu não cheguei lá e fui ensinar regra, não ensinei nada. Eu ensinei assim, ó, a gente vai trabalhar com isso aqui, é fotografia, é filme, vamos botar o filme, vamos funcionar. E aí, conforme eles iam fotografando, e por que eu fui trabalhar com analógico? Justamente porque eu sabia que se eles fotografassem com digital, eles iam apagar as fotos. E aí eu queria dar para eles o direito deles escolherem as fotos que eles iam usar e a que eles iam descartar. Mas eu queria que eles me mostrassem, que elas, essa aqui eu vou usar, essa aqui eu não quero, não. E aí eu só ia conseguir isso com a fotografia analógica, né? Porque eu tinha noção de que se fosse digital, eles iam apagar muita coisa, eles iam mostrar para algumas pessoas, e as pessoas iam falar, e eles iam acabar censurando a produção deles, né? Então, botamos no filme, e aí eles levavam as fotos para ele quando revelava, né? E aí eles falavam, essa aqui eu gostei, não, essa aqui eu não gostei. Ah, você não gostou por quê? Aí a gente ia conversar.
Ah, não gostei porque ficou escura. Ah, não, então peraí. Então vamos ver por que ficou escura. Aí eu falava, ficou escura porque você fotografou contra a luz. Então, olha só. Aí a gente via a questão técnica a partir do erro deles, né? Mas às vezes vinha isso, não gostei porque mostrou algum lugar que estava sujo, que estava não sei o quê. Eu falava, então vamos pensar sobre isso, né? Então, será que é a foto que não ficou boa ou será que é o ambiente que não está bom, né? Então a gente propunha discussões a partir das imagens que eles traziam, né? E aí eles falavam, isso eu quero mostrar, não, isso não convém, né? E aí eu tinha até chegado a escrever um artigo que a nossa orientadora, a gente tem uma orientadora em comum, a Alice é muito sábia, que eu falava, né, que eu estava fazendo esse projeto com as crianças, porque eu queria ir contra as imagens que a mídia mostrava do MST. E aí eu fiz uma pesquisa de um monte de imagens, e aí eu coloquei as imagens, inclusive da Veja, algumas coisas assim, horrorosas, né? E depois eu pensei, falei, gente, não é nada disso. Se eu estou tendo um espaço para escrever e para mostrar a imagem, por que eu não vou mostrar somente essa comunidade? Por que eu tenho que mostrar o que a comunidade está fazendo, mas como embate ao que a grande mídia faz, né? E aí a Alice bateu muito nessa tecla, ela falou, Júlia, esquece a mídia. A mídia já tem uma visibilidade muito grande, as pessoas veem, você não precisa mostrar capa de Veja. Quem tinha que ver a capa da Veja já viu. Não traz isso, não eterniza isso no seu artigo. Esquece a imprensa, esquece essas imagens lá. Vamos trabalhar com as imagens das crianças só. Então, eu parti para ficar somente na reflexão delas, né? E não ficar fazendo esse embate, né? Ixi, tem uma criança aqui, gente. Peraí, rapidinho. Eu até perdi o que era outra coisa que eu ia falar pra você, Renato. Teve uma intervenção aqui. Você tava falando, aqui em casa acontece também. Você estava falando do artigo, você decidiu colocar só as imagens das crianças, né? Sim. E aí, tem uma coisa, né, que eu não falei aqui, porque eu não ia dar tempo, mas que, apesar de eu ter deixado as crianças sem terra, que não são mais crianças, né, as crianças sem terra já têm filhos, né, é uma coisa assim. Uma das crianças, ela morreu, né, eu falei, ela morreu ano passado, não, foi 2019, afogada no rio. E aí eu quis fazer uma homenagem para ela. E aí eu peguei uma das primeiras fotografias que eu fiz dessa criança, né? E aí eu já estava pensando nas fotografias bordadas, e aí eu bordei essa fotografia. Então, tentando ligar essas pesquisas, né? Porque eu tenho um carinho muito grande, né? Até porque, como pesquisadora, eu trabalhei com essas crianças no TCC, depois no mestrado, né? E surgiram algumas outras possibilidades, a gente trabalhar junto. E aí, quando eu cheguei no doutorado, eu fiquei meio que assim, parecendo que eu tinha largado as crianças, né? Eles não eram mais crianças, já era outra coisa. E aí, eu peguei uma das fotos da Belinha, que foi a criança que faleceu, e fui bordar. Mas aí eu não sabia exatamente o que bordar. Então, eu conversei com algumas crianças que eram amigas dela. Crianças, gente, tudo adolescente já, com 18, 19 anos. E elas escreveram cartas para a amiga, né, que tinha falecido. E aí, a partir das cartas que elas escreveram, eu transformei aquela imagem, né? Então, era uma criança que estava de lado, colhendo milho, né? Colocando os milhos numa bacia. E aí, as meninas falaram que ela tinha se transformado num anjinho, né? E que ela tinha virado uma estrela, alguma coisa assim. Então, eu bordei essas imagens que as crianças criaram sobre ela, né? Nessa fotografia. Então, a gente transforma uma imagem lá de 2007, que era uma fotografia que estava voltada para até uma carência, né? Que a criança estava sem roupa, ela estava só de calcinha, e numa situação assim de dificuldade, né? Então, colhendo aquele milho, colocando dentro de uma bacia e tudo. E eu transformei a imagem meio que num céu, né? De uma criança com as asas, com a auréola, com as estrelinhas, né? Então, da gente pensar como a gente pode atualizar as memórias, os nossos afetos, né?
que era uma imagem de um contexto e virou outro, né? É isso. E aí eu queria ter falado também sobre o projeto do professor Marcelo, mas depois vocês podem entrar lá no site do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, da FAV, e tem uma tese que se chama Olhares Móveis, né? Então, Marcelo é meu companheiro, ele é professor também do curso de cinema aqui da UEG, e ele fez uma pesquisa dentro da cultura visual, trabalhando com crianças, com jovens lá da Escola Pedro Gomes, lá em Campinas. Então, ele foi com uma proposta de que as crianças poderiam construir uma outra imagem sobre Campinas, né? A Campininha das Flores, né? E a cultura visual, ela aceita muito essas mudanças de caminho, né? E ainda bem, né? Porque quem entrou no doutorado com uma proposta de trabalhar presencialmente com idosos numa cooperativa, né? E agora está numa situação de que tem que trabalhar com mulheres online, né? E aí, no caso do Marcelo, quando ele chegou lá, ele descobriu que os jovens que frequentam a escola, eles não conhecem Campinas, né? Eles vão lá no bairro para estudar, então eles conhecem no máximo o caminho do ponto de ônibus até a escola, né? Que era o caminho que eles conheciam. Então, o Marcelo chegou com uma proposta deles viverem aquele bairro, né? Então, conhecerem, saírem, terem experiências em vários locais, mapearem, né, construírem cartografias daquele espaço, e também trabalhar com essas imagens de tempos diferentes. Então, eles pegaram imagens do Hélio de Oliveira, do início de Goiânia, da criação de Goiânia, da construção de Goiânia, e reatualizaram com temas atuais, com temas que são importantes para eles enquanto adolescentes, né? Então, trabalharam com questões de gênero, de time de futebol, né? Pensando no Atlético, né? Que tem um espaço de treinamento lá. Então, a cultura visual, ela não trabalha só com uma ou outra forma de imagem, né? Ela trabalha com um conceito de visualidade. E aí, com isso, vem gente trabalhando com diversos materiais, né? Com diversos públicos. Então, tem uma pesquisa que eu gosto muito também, lá do doutorado, que é do Volney, que ele vai trabalhar com memórias que as pessoas tinham a respeito do avô dele, um avô que ele não conheceu, né? Então, conforme ele vai conversando com essas pessoas, conhecendo essas pessoas, passando de uma para outra, vão surgindo, porventura, alguma imagem do avô, um chapéu, uma caixa, né, onde ele guardava algumas coisas. E aí é como se fosse novelos, né, de linha, já pensando nas metáforas aqui do bordado, né? Você vai puxando um fio daqui, outro dali, e aí você vai costurando essa pesquisa com essas pessoas que vão chegando, com o que elas vão trazendo, com esses sentimentos, com essas memórias, com essas possibilidades, né? E principalmente com essa abertura, né, de um campo que aceita tanta coisa, né, para ser trabalhada em tantos ambientes, né, não só ambientes formais, né, mas ambientes informais. Tem a Alzira, que eu não sei se está aqui, ela tinha vindo, acho que ela não está mais, está aqui. A Alzira que está trabalhando também com idosos, com memórias sobre fazeres de comida, gente, né? Então, assim, tem fotografias dessas comidas? Tem fotografia dos encontros? Tem. Mas não é só a imagem em si, é todo aquele contexto de produção, de encontro familiar, para fazer as trocas de convívio. Júlia travou? Acho que deu uma travada, né? Essas trocas de. Júlia, você Voltei, né? travou um pouco, voltou. Estava falando que a gente não teve seminário, né? No ano passado, seminário de arte e cultura visual, mas que provavelmente esse ano a gente vai ter de forma online. Então, eu deixo aqui um convite para vocês se aproximarem, participarem do seminário que vai ser online. Então, a gente liga o computador e consegue assistir as discussões que o campo da cultura visual está trazendo, dos pesquisadores que estão aqui próximos da gente, né? Para a gente fazer essas trocas, né? Entre
aprender alguma coisa, trocar, ensinar, né? É isso. Você queria aproveitar Tem para... alguém inscrito aí? Poliana? Desculpa, entrei, nem sei se estava, enfim. Mas parabenizar seu trabalho, Júlia. Eu acho muito delicada. Eu sou muito encantada no seu trabalho mesmo. Entrei aqui de gaiato, eu vi que você ia, né, fazer essa fala hoje. Eu acho muito belíssima a sua trajetória, tanto do início do TCC, quanto o seu projeto de doutorado que você vem desenvolvendo, acompanha o seu trabalho. E eu acho muito rica essa mistura da fotografia com bordado, né? Quando a gente vai para os mitos, para a história, para a mitologia, né? Seja pegando aí o tapete de Penélope, seja pegando o fio de Ariadne, né? Sempre como esse bordado, querendo ou não, ainda foi um lugar feminino. É incrível que muitas coisas entraram no universo masculino, né? Mas eu acho que o bordado ainda tem uma coisa assim, não sei, né? Que liga muito do feminino. São questões que acho que você pode esclarecer muito melhor. Mas eu acho incrível essa juntura que você faz com a fotografia, né? E pensar esses avessos das histórias, esses avessos dos álbuns de fotografia, que realmente é incrível, né? E é engraçado que você foi falando e eu fui fazendo essa relação. Sou muito encantada também pelos álbuns de fotografia e é sempre isso. Geralmente registros masculinos e a fala de quem vai te apresentando os álbuns não corresponde, né? São outras narrativas de quem realmente às vezes vivenciou, participou, tá dentro do aconchego do lar, assim, aconchego mais ou menos, né? Questões para repensar também, mas enfim, amei seu trabalho, muito rico. Obrigada, Poliana. Gente, a Poliana, ela é fotógrafa, professora de fotografia, e às vezes ela vai lá e fala assim, Júlia, vamos falar, não sei o que, vamos fazer uma live no Instagram, e eu falo, não. Vou não, Poliana, vou não, morro de vergonha, não sei, né? Aí hoje a Poliana falou, eu vou lá escutar. Eu falei, então vai lá, né? E aí, Poliana, a gente tem que pensar muito, né? O que eu tenho que pensar também é sobre essa questão do feminino, né? Tanto no álbum, né? Nas fotografias, quanto no bordado, né? Teve uma época em que os bordadores eram homens. Inclusive, em dicionário não existia a palavra bordadeira, existia só no masculino, bordadeiro, né? Só que hoje isso é muito mais feminino, né? E às vezes quando surge um homem que borda, ou que faz crochê, ou que faz tricô, né? Tipo o marido da Fernanda Lima, como que é o nome dele, gente? Gente, aquele apresentador que faz comida. Rodrigo, como é que é, gente, sobrenome? Gente, choquei, não sabia dessa história do... Isso, Rodrigo Hilbert. Mas eu não sabia dessa história do masculino aí com bordado. Oi, tudo bem aí, Júlia? Tá ouvindo? Não sei se travou. Gente, travou aqui para mim. Agora que eu voltei. Tinha alguém falando, mas eu não escutei. Era o Rodrigo, eu tava falando do Rodrigo Hilbert. Aí eu acho que a Poliana falou alguma coisa. Só que eu choquei com essa história do masculino bordado, não sabia. Muito interessante isso. Depois eu posso compartilhar com vocês. Mas aí existe um grande espanto, né? Todo mundo falou assim, nossa, o Rodrigo Hilbert borda, nossa, o Rodrigo Hilbert ele faz crochê, né? E quando é o masculino assumindo isso, né, ganha visibilidade, né? E por que a gente não elogia? Por que a gente não olha para as mulheres que fazem isso, né? Por que quando a gente vê o bordado na roupa, como é que chama, gente? Na exposição lá no São Paulo Fashion Week, né? E aí tem um bordado, uma coleção de um grande estilista, né? E todo mundo acha lindo, maravilhoso, né? É a coleção do fulano de tal, que agora eu esqueci o nome dele, eu sou péssima com o nome. E aí, mas quem bordou, gente? Quem bordou foram as mulheres, né? Mas tá na exposição do São Paulo Fashion Week do cara lá, do homem, né? Então, é dele, né? Então, como é que os homens se apropriam desses fazeres manuais, muitas vezes, que são feitos por mulheres, né? E aí, eu acho que na pandemia aconteceu uma mudança aqui
no doutorado, né, porque a gente passou, não sei como que vocês estão, mas eu passei a viver reclusa dentro de casa, né, e aí esses fazeres, comecei a pensar sobre esses fazeres que são invisibilizados, né, então esse fazer de cuidar de casa, de fazer de cuidar de criança, de fazer comida, de cuidar de álbum de fotografia, né, esses fazeres que não geram visibilidade, né, que não é um artigo científico, que não é uma apresentação num evento, que não é um livro que foi escrito, né? Então, como que esses fazeres, eles passam, né? E agora a gente está tendo que encarar eles, assim, com muito... Não vai para o Lattes, né, Renata? Isso mesmo, né? Não vai para o Lattes. Inclusive, tem uma tese também de doutorado lá na cultura visual, do Alexandre, que ele escreve sobre isso, né? Sobre o que não vai para o Lattes dos professores, né? Dos pesquisadores, né? Esses fazeres que constituem a gente, que são cotidianos, que precisam ser valorizados, que precisam ser feitos e que ficam pelo avesso, né? E aí eu tenho feito algumas experiências, vou pegar aqui, mostrar aqui algumas coisinhas para vocês. Nem sei se está aqui, olha eu falando. Tem bordado algumas coisas, né? E aí eu estou trabalhando agora com uma ideia de retrato têxtil. Não sei se vocês estão vendo aqui. Isso é uma foto, a única foto do meu bisavô, né? Ele sentado numa mula, né? E a obra original é ele dentro de um cesto, né? Então, por que um cesto, né? Ele teve vários filhos com a minha bisavó, Dona Felicidade, que foi-se embora. Ela fugiu de casa, levando somente uma filha que tinha cerca de 1 ano e largou todos os outros filhos para trás. E aí, nessa minha pesquisa do doutorado, né, não tem como eu pensar sobre as histórias das mulheres que eu estou trabalhando sem pensar na minha própria história. Então, o único objeto que eu tenho dessa minha bisavó é esse paninho amarelo aqui, ó, de crochê que ela fez, que era para colocar em cima daquelas bandejas de café, né? Com esse ponto de crochê, que é o único ponto que a minha avó faz, que se chama ponto segredo. E aí eu construí essa obra, que é a minha bisavó aqui, né? Com o bordado em cima dela, em volta, né? Lembrando aquelas cadeiras que tem aquelas telas, né, que são trançadas, né, e aí vem esse paninho aqui com esse bordado aqui, não sei se vocês conseguem ver. Alguém consegue ver? Lê para mim o que está escrito aqui. Um segredo. Um segredo, né, e aí, na hora que levanta, vem onde esteve sua mãe, né? Então, eu tenho, dentro da cultura visual, tido liberdade para pensar sobre questionar sobre esses segredos, sobre esses não ditos, sobre os avessos, e tido uma liberdade poética também para poder criar, né? Então, por que o bisavô está dentro do cesto, né? Porque uma das poucas coisas que eu sei dentro dessa história que é silenciada a respeito da Felicidade que foi embora e largou os filhos para trás, eu que sou antes de tudo mãe, né, e que não consigo imaginar uma mãe deixando os filhos para trás, existe uma história de um incesto, né? Então, dele ter tido um filho com, não é exatamente um incesto, porque não era filha dele, né, mas era uma filha da esposa dele, né, a primeira filha da esposa dele. Então, é isso. Então, assim, se eu for usar uma linguagem escrita e for questionar ou escrever sobre essa história, talvez fique muito pesado para minha avó, que ainda é viva, ler ou ver isso, né? Mas se eu construo isso aqui, né? Se eu construo essa pergunta, né? E construo essa mesma resposta junto, né? Dentro da mesma linguagem, para mim resolve
acalma meu coração, escrever um artigo sobre isso, usando metáforas e tudo mais que são bem aceitas na cultura visual, e sem afrontar a memória do meu bisavô, que foi quem cuidou da minha avó, né, que é a figura que a minha avó tem como quem criou, quem cuidou, quem amou, né, então ter esses cuidados enquanto produtora de imagens, né, receptora e produtora dessas imagens. Júlia, a gente está aqui já precisando de encerrar, né? Porque tem alguns colegas que vão dar aula ainda, agora às 7. Não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa aí para a gente encerrar. Agradecer, né, então, a sua presença aqui e falar um pouquinho só da relevância que é esse tema para a gente da cultura visual, porque ele perpassa, né, eu acho que não é só as artes, eu acho que não tem nenhum de nós aqui que esteja envolvido com a docência que em algum momento não tenha que discutir essas visualidades, né, tá o tempo inteiro elas atravessando aqui as nossas práticas, os nossos contextos, a gente sempre tem que trazer à tona e pensar, né, essa cultura visual de uma forma crítica também, afetiva, como você bem colocou aí, mas também de uma forma muito crítica, né, sendo que essas imagens, elas carregam muitas questões relacionadas, né, às relações de poder, a ideologias, né, e uma série de questões que a gente está sempre discutindo, então elas não estão só no âmbito das artes, ou no curso de cinema, ou de produção de audiovisual, mas elas perpassam todas as áreas de conhecimento. Aqui a gente tem que estar o tempo inteiro ligado com isso para saber como abordar, né, e pensar como abordar essas imagens no contexto da educação, né, aí é preciso que a gente vá, então, atrás de conhecer mais, de entender, né, e ver as diferentes vertentes da própria cultura visual e ver como que elas podem contribuir com o nosso processo aqui, né, de prática educativa. Então, assim, eu te agradeço muito, né, pela sua disponibilidade, o seu trabalho belo que você apresentou aqui, compartilhou com a gente, tá? E estamos aqui, quando você quiser voltar, nosso grupo, às terças-feiras, né, quinzenalmente, estamos aqui nesse momento, nesse ciclo de estudos, né, relacionados à questão da utopia e distopia, e você é uma convidada para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada, um grande abraço para você e para todo mundo que esteve aqui até o presente momento. Obrigada, professora Ana Rita, obrigada, Adérito, Renato, José Nerivaldo, Débora, Emanuela, Daniela, Ismael, Alzir, Ana Paula, Reni, Poliana, Wagner. Obrigada, pessoal. Valeu, Ana Rita. Até mais. Até mais, gente. Abraços.